Olá, meu nome é John Homem e vamos dar início à nossa aula de HTML e CSS para iniciantes. O que seria HTML e CSS? Né? É um bom começo para nossa aula. O HTML, a gente pode começar com Hypertext, né? Não vamos nos apavorar com o nome. O Hypertext é o que seria um hipertexto, né, do inglês. Um texto normal é basicamente uma sequência de palavras que formam frases, que formam parágrafos e assim por diante. Mas o que seria um hipertexto? É um texto, um hiper, algo que tem mais do que só texto, é algo que tem marcações, é algo que tem estilizações e assim por diante. Então não é um texto comum, é um texto que contém mais informações. Markup language, ou seja, uma linguagem de marcação, que seria uma linguagem onde você marca onde começa e onde termina as coisas. Então, é aqui que começa um parágrafo, aqui acaba esse parágrafo. Aqui começa o texto desse o título do próximo parágrafo, aqui que termina o título do próximo parágrafo. Aqui começa a estilização, aqui termina a estilização. E assim por diante. E aí a gente tem o CSS, que é o Cascading Style Sheets, que seria uma linguagem de estilização para nossa página, certo? Então, a gente tem o body aqui, que é o corpo da nossa página, a gente termina o body. Mas qual o estilo desse body? Qual o fundo dele? Qual a cor do texto dele? Qual o fundo que ele vai ter? Um border radius, ou seja, uma borda, qual a curvatura da borda dele. Então tudo isso é um estilo e é a responsabilidade do CSS lidar com isso. Então você vai definir lá o body e dentro de chaves você pode definir quais as informações que esse body vai ter. Mas por que uma aula de HTML e CSS? Pela baixa complexidade inicial, né, que é uma linguagem bem simples, imediatismo do visual, com poucas linhas de código você já tem um resultado, é a base para toda a web, não importa onde você vai ter que saber, pelo menos o básico, é o HTML e CSS, e uma preparação para linguagens dinâmicas, como por exemplo o JavaScript. A base para você saber lidar com JavaScript seria o HTML e o CSS. Mas o que seria possível fazer após essa aula? Como está escrito aqui, um programador, acima de tudo, é um pesquisador. Então, tudo que eu for mostrar, eu só vou mostrar devido ao tempo. Eu não vou ensinar, propriamente dito, as tags, mas eu vou mostrar a base para que vocês consigam pesquisar. E assim, seria possível vocês criarem uma página como essa, por exemplo, que é uma landing page. E aqui a gente tem um exemplo dessa landing page apenas com HTML, que é o esqueleto da nossa página. Então, vocês podem ver que tá feio, né? E com o próximo aqui, a gente já adicionou o CSS, que é a extensão dele. E a mesma página de utilização. Então, é bem simples de criar essa página, se você pesquisar um pouco. E aí eu deixei um link para uma plataforma onde você, sem precisar de instalar nada, você consiga colocar seu código, compilar e já ver ali em tempo real. Aqui a gente tem uns exemplos de tags HTML, né? Que seria o head, o title, o style. Title, por exemplo, que é o título que fica ali no topo da página, na aba, né? O H1, H2, H3 seriam tags de títulos no meio da página. Então, tá vendo esse tags HTML bem grande e em negrito? É basicamente isso que o H1 faria. E o H1 é maior do que o H2, e o H2 é maior do que o H3 e assim por diante. O P lá embaixo, que seria uma linha de marcação de parágrafo, onde começa e onde termina o parágrafo. O A, que seria um link. Então, ele tem atributos, como por exemplo o href. Igual esse lang aqui, ó, é um atributo da tag HTML, é o lang, que tem o PTBR, que seria a linguagem da nossa página, português brasileiro. Da mesma forma, o A tem o atributo href, que seria o link, né, a referência para onde ele vai levar. Tem outras tags, mas eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Os estilos de CSS. Aqui eu trouxe novamente e eu dou uma dica, traduza do inglês. Muitas das tags você consegue apenas traduzir do inglês para o português, você já consegue ter uma noção do que ele faz. Então a gente pode ver aqui o background color, que é a cor do background, a cor do fundo, font family, que seria a família da fonte, o text align, o alinhamento do texto, margem, border radius, né, o display e assim por diante. Muitas dessas tags, você pega uma listinha, se você colocar no Google a lista de tags do CSS, você consegue ver vários, e apenas traduzir do inglês para o português, você já tem ali uma noção do que eles podem fazer. Bom, como uma dica final, eu já tenho aqui o manere no uso de IAs, né? Manere no uso de inteligências artificiais. É muito comum a gente criar dependência de inteligências artificiais, do Ctrl+C, Ctrl+V, mas isso acaba limitando a sua aprendizagem. Manere no Ctrl+C, Ctrl+V, digite você. Eu gosto de falar que a gente tem uma linguagem muscular quando a gente programa muito. Então, às vezes a gente coda no caso, a gente digita códigos no automático, no modo automático, né? E é isso a aula de hoje, né? Muito obrigado pela atenção.